Irrigação. Como que você deve fazer um projeto de irrigação para a sua pimenta do reino e o quanto é importante isso. Mas aí, por que eu tenho que colocar uma irrigação na minha área, chove bem, isso, aquele outro? Sim, ele é muito importante, uma irrigação. Vamos entender uma coisa. Primeiramente, uma pimenta do reino adulta, ela precisa de 2 litros de água por dia. Automaticamente, 60 litros de água por mês. Porém, não é só esses 2 litros. 2 litros a planta precisa. Aí lá atrás, quando eu falo da gente fazer uma análise física do solo, isso é muito importante, porque eu preciso saber que solo que eu tenho. Existe até outra coisa para a gente fazer também, que é a da retenção de água dentro desse solo. Dessa forma, eu preciso conhecer o meu solo para saber a quantidade de água que eu vou colocar. Por quê? A planta consome 2 litros. Porém, eu tenho um processo que se chama evapotranspiração. A planta está transpirando, o solo está transpirando. Então não é só os 2 litros de água. Aí para mim determinar a quantidade de água, existem algumas outras ferramentas. Bom, eu conheço já a quantidade de água que a minha planta precisa. Ótimo. Agora eu conheço o meu solo. Ótimo. E aí um terceiro ponto, eu preciso de ferramentas para me dizer se eu preciso irrigar ou não. Né? Qual a lâmina d'água que eu devo colocar? Aí existe ferramenta chamada tensiômetros. Esse cara, você vai instalar dentro da sua roça, e aí você vai ter um parâmetro. Quando que você irriga ou não? Irrigo ou não? Qual a quantidade de água que eu devo colocar? Pronto. Então, a gente já sabendo da importância da irrigação, nós vamos começar. Eu tenho 7 passos aqui para te passar, dentro da irrigação, que você precisa prestar muito bem atenção. Primeiro, é muito importante a instalação com antecedência. Por quê? Mas por que isso, Erasmo? Eu já vi muitos casos de não seguir o método. Eu sempre estou falando em método, então você precisa seguir o método para dar certo essas coisas. Eu vi muita gente não seguir esses métodos ou um processo e plantar depois que ela vai se preocupar com a irrigação. Aí começa uma loucura, que aí é com trator, é com gastante, é molhando de regador e coisa e tal, e não é a mesma coisa, gente. Pronto, então eu falei o número 1. O 2, um projeto bem dimensionado. Não queiram fazer as coisas de qualquer jeito e achar que vai funcionar. Pegue um profissional para fazer o seu projeto. As coisas têm que ser bem dimensionadas, tá? Conforme a sua realidade. 3, materiais de boa qualidade. Não trabalhem com materiais de má qualidade ou muito reaproveitamento. Claro, eu posso reaproveitar se eu tenho alguma coisa de uma irrigação velha, mas tem que ser um material bom, gente. Presta atenção nisso, porque depois você mexer em irrigação, fazendo as coisas mal feitas, com tubos enterrados, é um baita de um pepino, tá? 4, já coloque uma automatização. Isso vai te dar muito tempo para você fazer outras coisas. Porque é muito importante isso. Aí você pensa bem, uma área com 12, 15 setores, aí você tem que estar fazendo isso diariamente, abrir e fechar registro. Poxa, isso dá um trabalho danado, gente. Então, começa um projeto correto, bota automatização. Hoje, você consegue ligar a irrigação das suas áreas, aonde você estiver, você consegue controlar na palma da sua mão, no celular. Tem tecnologias para isso. 5, dar preferência a microspray. A irrigação por microspray, eu vou ter um benefício muito maior com ela. Por quê? Quando eu trabalho com gotejo, eu tenho o chamado de bulbo molhado. Pensa que é uma mangueira com furinho pingando. Ela vai pingar. Pinga, 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 pinga. E isso, dentro do solo, faz um bulbo. Pensem na cabeça de vocês um bulbo que se chama bulbo molhado. Automaticamente, eu estou limitando a planta a ficar nesse determinado espaço. Automaticamente eu estou fazendo o quê? Eu estou deixando a planta preguiçosa. Porque eu estou limitando uma determinada área para ela explorar.
Então, por que eu gosto de trabalhar com o microspray? Eu tenho uma área molhada maior, eu largo muito mais água do que o gotejamento, automaticamente eu preciso ficar menos tempo com essa irrigação ligada. Outro detalhe muito importante, caso eu estou passando por um período longo que não está chovendo, eu posso colocar o meu fertilizante granulado, normal, eu não tenho necessidade de entrar com uma fertirrigação, e aí eu ligo essa irrigação, ela vai molhar o meu fertilizante. Puxa. Então, isso são os benefícios que tem de eu trabalhar com o microspray. Sexto, água de boa qualidade. Isso é uma coisa muito importante. Eu preciso conhecer a água que eu estou fazendo irrigação. Ah, mas por que, Erasmo? A água é tudo igual? Não, não é. Não é. A água, se eu trabalho com água de poço é uma coisa, se eu trabalho com água de represa é outra coisa, se eu trabalho com água de rio é outra coisa, sabe? Então eu preciso conhecer a minha água. Quando eu falo uma água de boa qualidade, eu não posso então usar água de represa, só tem água de represa? Você pode, mas conheça a sua água, leva para um laboratório, faz uma análise dessa água, para você saber. Dentro da água de represa eu tenho uma quantidade alta de manganês, eu tenho ferro, eu tenho diversas outras coisas, tá? E isso, de repente, quando eu vou fazer uma fertirrigação ou, de repente, aplicar um defensivo por essa fertirrigação, eu posso ter problema se eu não conheço essa água. Eu preciso conhecer a fundo. Sétimo e último, já instalar um sistema de fertirrigação, como eu estava falando agora há pouco. Então, já que você vai fazer todo esse projeto de irrigação, já coloca um sistema de fertirrigação. Nem que você não use, tá? Mas em algum determinado momento você vai precisar. Então, dessa forma, você já colocando um projeto de fertirrigação junto, já adicionando, você já está pronto para qualquer uma coisa. Então, é isso que eu tenho para falar hoje para vocês sobre irrigação.